noite, bem-vindos ao canal 3005, o canal que está levando conhecimento iniciático para todos os interessados. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a arte iniciática de Lima de Freitas, basicamente uma das obras de Lima de Freitas, que é a Sé Patriarcal e Santo Antônio. Então, para o tema de hoje, foram convidados o professor Walter Teixeira Andrade, Carlos Antônio Nascimento, e eu que tive a oportunidade de visitar a Estação do Rossio, ver a obra objeto do estudo, e que estávamos juntos, eu, Sidney Augusto, que me ajudou muito nos estudos também, e o Alan Câmara, que está aqui no backstage, e esteve comigo na Estação do Rossio. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do artista Lima de Freitas, e esta casa bonita é, na verdade, a entrada principal da Estação do Rossio, em Lisboa, a estação de trem que leva até Sintra. Perfeito? Então, esse é o tema de hoje. Aproveito aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui como ele é meio espelhado, né? Vamos ver se vocês conseguem ver. Mas é o título, onde eu pude fortalecer os conhecimentos, que é Mitos e Figuras Lendárias de Lisboa, onde o artista Lima de Freitas explica sobre suas obras, e este é só um dos painéis cerâmicos que a gente vai falar. Outro livro do autor, Almada e o Número, que ele discorre sobre geometria, numerologia, números sagrados, né? E uma homenagem a Almada Negreiros. Então, professor Walter, seja bem-vindo. Carlos, bem-vindo. E caros participantes, deixe seus comentários, suas dúvidas no chat. E, por favor, deixe seu like para que ajude cada vez mais pessoas a terem acesso aos nossos conteúdos disponibilizados. Professor Walter, suas considerações iniciais? Bom, aqui esse assunto é muito importante, que nós vamos ver, da Sé Patriarcal, né? O Eduardo, você quer que dê o histórico, inicialmente, da Sé Patriarcal? É interessante? Não, um minutinho. A gente já vai chegar lá. Um minutinho de apresentação. Então, tá bom, apresentação. Né? Eu quero dizer que é uma honra muito grande para mim estar aqui. O Eduardo, o nosso venerável irmão Eduardo me convidou, e eu estou aqui à disposição para colaborar com muita honra. Boa noite a todos. Carlos, seu minutinho de apresentação inicial. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do nosso irmão Eduardo Nunes. É sempre muito bom falar sobre Portugal. Brasil e Portugal são países irmãos, né? Falar sobre essa ligação material e espiritual, e principalmente falar de Lisboa, né? Estação do Rossio, em Lisboa, a fachada parece de um palácio, né? E a Sé Patriarcal de Lisboa, e o nosso ilustre, né? Santo Antônio de Lisboa. Uma boa roda de conversa a todos nós. Perfeito. Bom, estamos com a equipe backstage do canal 3005, Daniela Troncoso e Alan Câmara. E, Alan, já me ajuda aí para rodar os slides, todos estão vendo a capa. Então, vamos para o próximo slide. Este é o quadro objeto do nosso estudo de hoje. O nome do quadro é Santo Antônio junto à Sé. Então, nós vamos falar sobre este quadro cerâmico, por isso é até difícil fotografar, vocês conseguem ver aí, na parte um pouquinho acima do centro, um aspecto um pouco esbranquiçado. Isso é a dificuldade de se fotografar na estação o quadro em si, porque é cerâmica, é muito bem feitinho, mas aí você vai tirar foto da reflexo. Bom, então a gente vai voltar nesse quadro várias vezes. Mas antes de eu falar do quadro, eu gostaria de avançar para falar sobre o Lima de Freitas. Quem que é o artista Lima de Freitas, né? Ele nasceu em Setúbal, em 1927, e sua passagem foi em 1998 em Lisboa. Ele foi um artista que trabalhou com várias tendências, o neorrealismo, o surrealismo, o realismo fantástico, o pós-modernismo, e o maior legado dele, que tem um conteúdo iniciático fantástico, é o surrealismo marcado pelo misticismo e esoterismo.
Ou seja, você apreciar uma obra dele é você ficar horas refletindo sobre cada trechinho cada trechinho do quadro dele, correlacionando com as outras partes e o que isso tem de iniciático. Então, aqui, por exemplo, no alto está aqui a foto dele, e ele gosta de ser identificado com a caveira, como um símbolo maçom, um símbolo iniciático do conhecimento e da sabedoria. E ao lado dele tem um dos quadros em que ele aborda a mãe, né? A mãe natureza, a mãe divina, né? Correlação com a lua, né? Bom, ele teve exposição no mundo todo. Eu pesquisei que ele teve uma vez na Bienal em São Paulo, a obra dele, não ele em pessoa, né? Expôs na Inglaterra, na Polônia, na França, na Dinamarca. Na França, inclusive, ele ganhou a comenda da Ordem General do Cavaleiro, a comenda do Cavaleiro da Ordem do Mérito, né? E em Setúbal também foi elogiado pela Câmara Municipal com a medalha de honra da cidade e a própria Ordem de Santiago da Espada em Portugal. Em outro detalhe importante, um patrimônio histórico português, como museus que estão em Lisboa, tem pelo menos uma obra dele em exposição, como é o caso do Instituto Gulbenkian. Então, esse é o Lima de Freitas. Um detalhe curioso, professor Walter, nós conhecemos o saudoso Alberto Vieira, né? E o Alberto Vieira conheceu na maçonaria de Portuguesa. Então, ele pôde, quando eu tive contato com o saudoso Alberto Vieira, ele me contou um pouco mais sobre esse brilhante artista que é o Lima de Freitas. Então, dito isso, vamos ver aqui na próxima a questão da Sé patriarcal, no próximo slide. Em que contexto a Sé patriarcal se encontra, né? Num conceito sagrado, a gente sabe do mito do sangue real, né? Sangreal. Ou seja, o sangue do Salvador que foi colhido após a tragédia do Gólgota. E da mesma forma que o apóstolo, São João Apóstolo, ao escrever o Apocalipse, descreve sobre as 7 igrejas do Ocidente, hoje seria a Turquia, né? As 7 igrejas seria Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiu essa tradição das 7 igrejas, 7 catedrais do Ocidente. E aí quem gosta de Game of Thrones, aí, ó, setentrião. Então, quem assistiu Game of Thrones sabe do trono com a união dos 7 sagrados, né? Então, nós estamos falando das 7 catedrais do Ocidente. Isso também se junta à lenda do rei Arthur, os seus 12 cavaleiros. E aqui eu deixei destacado aqui um trechinho de Dharana, falando sobre o sangue vivo do Cristo, como o sangue é uma simbologia sagrada que nos leva a conduzir a uma construção do humano divino, algo muito ligado ao que estamos trabalhando para o futuro, sobre diferentes contextos históricos, por isso que a gente fala da sabedoria iniciática das idades. E quais são essas 7 igrejas do Ocidente, né? Está aqui a Abadia de Westminster, em Londres, Santa Maria Maggiore, em Roma. Eu e a Dani tivemos 1 ano e meio lá e a gente se emociona muito a ter visitado esta catedral. A Catedral do Precioso Sangue, em Bruges, na Bélgica. A Sé Patriarcal de Lisboa, que oficialmente é a Santa Maria Maior. A Catedral de São Pedro, em São Paulo, em Washington, nos Estados Unidos. A Catedral da Cidade do México, no México, claro, né? E a Basílica do Salvador, na cidade de Salvador, na Bahia. Então, nós temos aí a relação das 7 cidades, das 7 catedrais, né, sagradas, né, do Ocidente. Então, ela é a 4ª. A Sé Patriarcal é simplesmente a 4ª, está ligada a Mercúrio, o planeta Mercúrio, e regida pelo arcanjo Rafael. Um detalhe importante, cada uma dessas igrejas contam com 12 goros, ou seja, 12 sacerdotes, esotérica, com X, né, falando, né, esotericamente falando, 12 sacerdotes, mantendo 111 anjos. Então, isso é um detalhe sigiloso, mas que é importante a gente saber disso, né? Avançando um pouco mais, no próximo slide, em que contexto a ordem de Marias e a Sé se encontram, né?
como eu falei dessa história do sangue real, né? E eu vou ler o trecho que foi escrito justamente pelo saudoso Alberto Vieira, né? Existem alguns adereços decorativos da Sé de Lisboa, simbolismo suficiente para detectar a presença e influência de um trabalho de indivíduos que se erguiam muito acima da estrutura da hierarquia católica vigente, saindo completamente da jurisdição e do controle desta, como só acontece em semelhantes casos. E aí, então ele destaca, né, que de Caxemira atrás dos montes, passando pelo Oriente Médio e o deserto líbio, existe um itinerário iniciático por meio dos séculos. Então, há outro jogo de palavras para dizer a sabedoria iniciática das idades e o itinerário de Ó, que fala basicamente de um conhecimento oculto que passa do Oriente indo para o Ocidente, né? E aí ele comenta sobre o professor Henrique José de Souza e a tradição da família Souza, dessa casa, importante casa portuguesa, que estava relacionada com a manutenção desse secretíssimo culto. Perfeito? Isso chegou no Brasil, e não foi à toa. O próprio Tomé de Souza, que está aqui mencionado no texto dele, quando ele chegou a Salvador, ele usou o brasão Sic Ilha ad Arcam Reversa Est, que é o mote da cidade de Salvador, capital da Bahia, em que ele fala, e assim ela, a arca, ela, a pomba, né? Pomba do Espírito Santo, retorna à arca, dizendo que aqui é terra firme, dizendo que é aqui que há de ser construído o paraíso. Então, tudo isso é uma linguagem codificada relacionada a como a América está assumindo um trabalho importante para o futuro espiritual da humanidade, né? Avançando o slide. Aqui tem um acontecimento inusitado, e aí eu deixo a palavra com o professor Walter, e o Carlos, se quiser depois comentar também, né? O que te leva a pensar, professor, que tipo de acontecimento você associa que envolveu a Sé patriarcal? Bom, aqui está descrito no slide, né? Justamente no dia 27 de julho de 1899, né? Que houve algo de muito importante relacionado com o professor Henrique de Souza e a sua contraparte, né? Nós chamamos Adamita. Muito bem. Agora, é claro que a história, todo esse relato tem um conteúdo iniciático muito profundo, né? E os membros da UBIOS sabem, né? E esse conhecimento iniciático profundo nos leva a meditar sobre a importância da Sé patriarcal, não é isso? Da Sé patriarcal. Esse acidente de Lisboa, ou acontecimento de Lisboa, redundou num fato muito importante da humanidade, foi justamente no Oriente, né, o nascimento dos 7 Dhyani-jivas. Ou seja, quais são os 7 Dhyani-jivas da nossa própria hierarquia, Jiva, né? O que significa isso? Tem um significado muito importante. E a partir da Sé patriarcal, com esse acontecimento de Lisboa, que lá houve, né, um acontecimento um acidente que houve, e os gêmeos, o professor e a sua contraparte foram atendidos pelos coros da Sé patriarcal, né, e elementos dos mundos internos, etc, etc, né? Mas o significado desse acontecimento nos dá algo muito importante, o nascimento dos Dhyani-jivas. E conforme o nosso próprio mestre nos indica, esse nascimento se deu 1000 anos antes do que devia acontecer. Olha só que interessante, hein? Veja bem, a Era de Aquários começa, segundo o mestre, em 2005. 2005. O nosso canal é 3005. É isso? O que significa 3005? O nosso mestre diz que no ano 3005 a humanidade vai atingir um estado evolutivo compatível com a Sati Yuga. Nós estamos na Kali Yuga, Sati Yuga. Mas para que isso acontecesse, era necessário que as potencialidades da nossa raça, da nossa hierarquia Jiva, fosse aumentada. Então, foi justamente o nascimento dos Dhyani-jivas. O que significa nascimento dos Dhyani-jivas? É uma coisa muito importante. A nossa hierarquia torna-se uma hierarquia criadora. Ela foi criada por outras hierarquias. Mas hoje nós temos a possibilidade de criar coisas, gerar coisas, através dos Dhyani-jivas, inicialmente, hoje Dhyanis Budas.
Então, aquele momento acontecido em Lisboa, é isso, em 1899, dia 27 de julho, foi importantíssimo para o destino da humanidade. E justamente a Sé Patriarcal estava colocada no centro desse evento. Né? Os gouros participaram desse evento com os mundos internos, etc. Né? E isso nos leva, então, a essa possibilidade dessa evolução fantástica de 1000 anos antes. Né? Então, 1899, então, só iria acontecer o nascimento dos gengivas em 2899, quase no ano de 3000, mas isso foi adiantado. É o que eu posso falar de imediato, depois a gente entra com maiores detalhes, né, Eduardo? Inicialmente é isso. Ótimo, professor. Carlos, quer fazer alguma consideração? Então, a consideração é que em Lisboa, né, onde aconteceu esse acidente, na Rua Augusta, ela fica ladeada entre duas ruas. Uma é a Rua Áurea, né, que significa ouro, e a Rua Prata, né? E o professor faz uma relação, né, com Sussuma, né, que é aquela respiração, a ida e a píngala, né? E o interessante é que essa patriarcal fica ali perto, né? E é um ponto Gina em Lisboa, né? A Sé Patriarcal, ela tem uma ligação com outra cidade Gina que é ali perto, que é Sintra, né? E tudo isso tem ligação com o mistério do mundo oculto, né? Do mundo intraterreno, né? Onde seres de hierarquia estão. E o professor fala, né? Que lá ele teve que doar o sangue dele, né? Manter a Helena. O Henrique, H de Henrique, H de Helena, né? E esses nomes se inscreve no frontício, né? Da Catedral da Sé Patriarcal. Então, a lei, né? A lei, ela contorna. Isso daí tentou impedir a evolução, né? Do estado de consciência da humanidade. Mas, graças ao trabalho do professor Henrique José de Souza, houve uma superação, que nem o professor Walter falou, tivemos a vinda dos Dianes, né, que expande naturalmente o estado de consciência da humanidade, e, enfim, tudo isso foi contornado, e é isso. Quer complementar mais alguma coisa, Eduardo? Carlos, vamos avançar ao próximo slide. Eduardo, só quero fazer uma complementação. Veja só a grandeza desse momento. Né? Teve a participação também de Saint-Germain. Saint-Germain esteve participando. Não ele diretamente, mas através dos seus planetários, Lorenzo e Lorenza. Então, veja bem, aquele acontecimento de Lisboa foi um acontecimento, não foi simplesmente um acidente, foi um acontecimento cósmico. Um acontecimento cósmico, uma coisa fantástica. 27 de julho de 1899. Professor, isso vai se unir a umas coisas interessantes. Veja a Porta Santa da Sé Patriarcal. A gente já falou... o que eu posso complementar do que vocês falaram é que existe um alçapão próximo ao altar-mor da Sé, que dá acesso a subterrâneo que chega até Sintra. Então, é uma distância boa, nós estamos falando de mais de 40 quilômetros, mas nós estamos falando que Sintra, que está do lado, vamos dizer assim, de Lisboa, para o nosso padrão aqui do Brasil, né? Mas não é tão perto assim, no padrão europeu, Sintra está no nariz de Portugal, né? Quando a gente olha o mapa de Portugal, a gente vê um nariz, né? Um discreto nariz ali é Sintra, é ali que fica o ponto mais ocidental, vamos dizer assim, da Europa, né? Da Europa continental. Não estou contando o Reino Unido, não estou contando as ilhas. Bom, veja, essa Sé Patriarcal foi local para vários cultos, incluindo o culto a Santa Maria Maior. Isto começou lá para o século V, o culto, né? E a igreja, a Sé Patriarcal, ela foi construída no contexto da reconquista cristã de Portugal e de Lisboa. Quando foi reconquistada
a Sé Patriarcal foi reconquistada por Dom Afonso Henriques, o primeiro rei português, que fundou Portugal e veio do norte para o sul, e aí a gente vai vendo o itinerário de Iol, o caminho para o ocidente, né? Ele encontrou todas as forças possíveis para que esse fluxo fosse favorável para ele. Para quem acha que ele ia ganhar qualquer batalha, eu vou dizer só uma coisa para vocês. Quando Dom Afonso Henriques não entendeu o destino dele, e ele resolveu guerrilhar para o norte, ou seja, para a Galícia, ele se deu mal. Mas quando ele entendeu que o destino dele era ir para o sul e chegar até a fronteira da África, aí ele encontrou todo o apoio possível. Depois a gente vai falar mais sobre como esses caminhos se interagem com nossa personalidade do dia, que é hoje Santo Antônio, né? Mas o que eu estava comentando sobre a Porta Santa da Sé Patriarcal é que lá foi objeto do culto a Santa Maria Maior. Então, isto é importante, depois a gente vê que o próprio Papa autorizou, aqui eu menciono, por exemplo, que depois do Dom João V, o Papa Clemente XI autorizou a fundação do Patriarcado de Lisboa em 3 de novembro de 1716, e que fez, de certa forma, uma oposição aos cardeais de Roma. Então, é interessante essa oposição, que quando as coisas mudam de tendência de um lado, existe um lado conservador que ajuda a restabelecer o ponto central. Como se o lado conservador também está exagerando no seu conservadorismo, existe um lado inovador para restabelecer o equilíbrio, né? Então, com isso, quem visitar a Sé Patriarcal vai ver muitas referências a Maria, que é a Porta Coelis, né, a Porta do Céu, e a Flor de Lis. E olha que engraçado, cada cidade que escolheu como órago Nossa Senhora, adotou a Flor de Lis em sua simbologia oficial. E isso, viu, professor Walter, Carlos, nós comentamos, eu tive a oportunidade de comentar isso sobre os próprios brasões de cidades do sul de Minas, que foram fundados por Nossa Senhora da Conceição, né, sob a égide de Nossa Senhora da Conceição, e nos brasões oficiais dela consta uma flor de lis. É uma referência à França? Não, é uma referência a Nossa Senhora. A gente sabe que a flor de lis é um símbolo egípcio, um símbolo antiquíssimo, né? Mas, dentre outras coisas, simboliza Nossa Senhora, simboliza a monarquia francesa e simboliza aspectos iniciáticos que vêm lá atrás, remotos do Egito, e vem até antes do Egito, quem sabe até da Atlântida, essa simbologia, né? Avançando no próximo slide, aqui no cantinho vocês estão vendo uma imagem em 3D da construção da Sé Patriarcal. Por que eu estou falando em construção dela? Porque este ponto, que foi antes uma mesquita islâmica, claro, né? E depois e antes da mesquita foi uma igreja cristã, bem em tempos mais recuados. Essa área de Lisboa, aliás, a cidade de Lisboa, passou por 5 terremotos. A catedral, a Sé Patriarcal, passou por 5 terremotos. Não é fácil. Ela teve que ser reconstruída várias vezes. A gente vê aqui a Inconfidência Mineira reclamavam dos altos impostos que tinha que pagar aos portugueses. Isso foi uma consequência indireta da reconstrução portuguesa causada por um terremoto, dessa vez o último aqui relatado, em 1750, portanto, meados do século XVIII, e que deu ascensão aí ao Marquês de Pombal e trouxe alguns efeitos catastróficos no Brasil e outros nem tanto, né? Mas isso é o tema para uma outra conversa. O detalhe importante aqui, que ela foi inicialmente ordenada a construção pelo rei Dom Afonso Henriques, como eu mencionei, no século XII, foi o primeiro rei português, foi quem fundou Portugal, o primeiro estado europeu, diga-se passagem, primeiro estado grande, né, europeu. E o que mais eu posso comentar aqui? Nesta Sé Patriarcal encontramos túmulos de pessoas ilustres. Aliás, gravem a palavra ilustre, que é o tema da nossa próxima live de terça-feira. Depois eu dou mais detalhes, né? Mas pessoas ilustres como o próprio rei Dom Afonso IV e sua esposa, Dona Beatriz, e o Lopo Fernandes Pacheco, foi um guerreiro que esteve ao lado dele, né? O seu estilo é gótico, é românico, e tem muitas relíquias, e
dentro dessas relíquias, tem a mais expressiva delas, que é dedicada a um outro santo, a São Vicente, ou como em Portugal é falado, São Vicente de Fora. Por quê? Porque a conquista de Dom Afonso Henriques chegou em regiões onde estavam os restos mortais de São Vicente. Por ser um santo expressivo, ele foi levado numa embarcação de volta para Lisboa e passando pelo Rio Tejo. E em todo momento, 2 corvos, diz a tradição, né? Antes era uma águia e um corvo, depois mudou para 2 corvos. 2 corvos acompanharam os restos mortais. Por isso que na simbologia de Lisboa, no brasão, que é esse que está aí no alto, você vê 2 corvos na proa e na polpa dessa embarcação. É a simbologia dos corvos que acompanharam os restos mortais de São Vicente até chegar na terra firme. Então, lá, os restos mortais de São Vicente é a mais sagrada relíquia, é uma arca que está lá guardada com as relíquias de São Vicente, os restos mortais dele, que está lá na Sé Patriarcal. Vale a pena conhecer. Só pelo valor histórico já temos algo relevante a comentar aí. E outro detalhe, quando a gente vai falar de Santo Antônio, ele foi batizado lá, em 1195. Mas é legal falar isso porque o contexto expansionista português era o restabelecimento do cristianismo em solo europeu. É uma nova era. E é nesse contexto expansionista, nesse contexto de se levar a boa nova, que é o cristianismo, de se combater os hereges e as pessoas que não compartilhavam desse conhecimento, que se deu o contexto do nascimento e, claro, o desenvolvimento de Santo Antônio. Mais uma vez, nós vamos falar mais à frente sobre isso. Avançando o próximo slide, é uma foto mais clara. Aí os 2 Hs, Carlos, no frontispício. Está parecido, né? Até o bondinho descendo, né? Lembra o aspecto do quadro e fica nítido os 2 Hs no topo, né? No frontispício. Então, avançando um pouquinho mais, dá para ver que é um ponto alto. É um ponto alto em Lisboa, né? Para baixo aqui é onde fica a Rua Augusta, a Rua do Ouro e a Rua do Prata, que você mencionou, Carlos. Isso. Aí o carrinho de rolemã desce. Você vai parar lá. Vamos lá. E por que maior? Santa Maria Maior quer dizer exatamente dedicada a Santa Maria, a mãe de Jesus, e maior porque ela é grande mesmo. É para ser maior, para ser a principal, para ser a de destaque. Então, tanto em Roma como em Lisboa, um quis copiar o outro, um quis fazer uma catedral maior que a outra. Simples assim. Agora, quando começou o culto à Rainha dos Céus, a Nossa Senhora, ela foi construída, a Basílica de Roma é mais antiga, naturalmente. Foi construída no século V, entre 432 e 440, sob ordens do Papa Sisto III, né? E esse culto ficou oficializado pelo Concílio de Éfeso, no ano de 431. Então, é isso, uma construção majestosa para uma posteridade, né, significativa. Vamos lá. Na próxima slide. Agora sim a gente comenta um pouco mais sobre o painel do Lima de Freitas. E antes de avançar no painel, Carlos, professor Walter, querem comentar algo mais sobre a Sé, antes da gente falar do painel do Lima de Freitas e de Santo Antônio? Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Aí no seu slide diz que a construção foi feita em 1150, né? Mas pela bibliografia que eu tenho, o início da construção foi em 1147 e terminou em 1150, 3 anos depois de Lisboa ter sido libertado pelos mouros, né? E uma coisa importante, veja bem a importância dessa sé patriarcal, né? Porque os mouros foram expulsos de Portugal, o Afonso Henrique foi ajudado pelos cavaleiros templários da Segunda Cruzada. Da Segunda Cruzada. Eles estiveram lá e ajudaram o Afonso Henrique a expulsar os mouros. Então, a gente vê a importância justamente da sede de Lisboa, porque ela envolve, veja bem, Gengivas, envolve Saint-Germain, o nosso mestre,
envolve toda a obra e também os Cavaleiros Templários, né? Então, é realmente um ponto importantíssimo, né? Deste monumento da humanidade, né? Uma coisa muito importante, a Sé Patriarcal. Então, é muito importante o que o professor Walter falou, porque o Dom Afonso Henrique, ele realmente foi ajudado pelas tropas cruzadas, né? E o interessante da Catedral da Sé de Lisboa é que ela é que nem uma fênix, né? Ela foi destruída várias vezes e ela está aí de pé, né? Lisboa teve vários terremotos, século XIV, século XV, e aquele grande terremoto no século XVIII. Então, essa igreja ela sempre teve muita destruição, muita avaria, né? E muita reforma. Inclusive, no século XX, foi a última grande restauração, que durou quase 40 anos, né? E deu esse estilo medieval para ela, né? Ela tem um estilo totalmente medieval, assim, de fortaleza, né? Porque na Idade Média as igrejas eram protegidas, né? Em fortaleza. Então, para mim, é a fênix das catedrais, né? E hoje ela está aí de pé novamente. Só complementar um minutinho só o que o nosso irmão Carlos falou. Justamente no século XVII e XVIII foram efetuadas obras em estilo barroco para ornamentar a Sé, né? a, a catedral. Mas depois, justamente no início, na primeira metade do século XX, esse estilo barroco foi tirado para reconstituir o perfil medieval. Resolveram reconstruir o estilo medieval da Sé Patriarcal. Isso é verdade. Então, aliás, eu coloquei um vídeo no canal 3005 a respeito, feito por portugueses, a respeito da Sé Patriarcal, muito interessante, e que mostra lá, na verdade, olha, uma coisa importante, na verdade, a Sé Patriarcal é um sítio arqueológico. Tem lá, podemos reconstruir ações dos romanos, uma série de informações, é um sítio arqueológico de enorme importância cultural, não só para Portugal, mas para o planeta Terra. Professor Walter, bem observado o valor histórico da Sé Patriarcal é praticamente o valor histórico de Portugal. A história de Portugal, de alguma maneira, ela acabou testemunhando os grandes acontecimentos e testemunha até hoje. E não é à toa que o artista Lima de Freitas, com esse olhar iniciático dele, tenha pensado que, ao homenagear um santo português, que é Santo Antônio, pensou na Sé Patriarcal, que foi onde ele foi batizado. E aqui, então, chega o momento de eu falar sobre o painel do Lima de Freitas, e que eu peço que vocês aí deem uma olhada no canto, ao centro, né, a gente vê Santo Antônio. Lá para a direita, à esquerda de Santo Antônio, ou seja, à direita de quem está olhando o quadro, a gente vê uma árvore, tem uma escada. Aquelas duas figuras pretas, escurecidas no canto, são dois idosos, ou seja, uma simbologia dupla aí. Atrás dele está onde foi o quintal, onde foi a casa de Santo Antônio. E esses dois idosos gozando da aposentadoria de uma vida reta. Tranquilo no pôr do sol, final do dia, sentados, conversando tranquilamente, né? A outra menção que a gente vê aqui é uma criança brincando e uma mãe em vestido preto observando os movimentos dela, né? Aqui é a adorável infância, né? Em que você cresce, desenvolve você transforma a sua pureza desenvolvendo o seu lado criativo, o seu lado divertido das coisas, né? Mas não se iluda quanto aos perigos da vida. Então, a mãe representa, nesse caso, a vigilância dos sentidos. Ela está lá para proteger seus filhos. Então, isso é uma função de Santo Antônio, um santo muito ligado à família, né? A família cristã. Então, isso a gente pode encontrar aqui nesta iconografia desenvolvida por Lima de Freitas, né? Um pouquinho mais à direita tem uma loira de vestido vermelho
e um senhor de cabelo preto e camisa azul, né? Então, insinua de serem namorados. Então, aqui a referência mais clara, né, é a referência ao santo casamenteiro. E vamos falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, né? Sobre o santo casamenteiro que ficou identificado Santo Antônio. Só que Santo Antônio foi muito mais do que um santo casamenteiro. Não se iludam e não reduzam esse santo, porque ele tem muito mais pela frente, né? E aí que chega uma outra simbologia do apoio, né? Do apoio do divino, como Deus, de maneira simbólica, está apoiando Santo Antônio, né? Lembra do bondinho que eu mostrei na foto? Ele está aqui, representado à esquerda de quem está vendo, o bonde amarelo descendo, né? Este bonde amarelo está saindo do bairro da Glória. Então é como se dissesse assim, a glória de Deus está descendo para a cidade, para iluminar a cidade. A glória divina está velando pelo trabalho do santo. Mas tem mais coisas aqui a comentar aqui dessa imagem. A escada na árvore para ter acesso à elevação espiritual, né? E os arredores onde viveu Santo Antônio. A Vesica Piscis, essa é uma imagem que aparentemente está deslocada aí, que lá no topo da árvore tem como se fosse uma prancha, né? Um laranja, um vermelho, um azul. Isso é um símbolo da Vesica Piscis, que eu vou falar mais para frente. Tem um peixe no alto, que é uma referência a vários elementos. O mais óbvio foi o discurso dele, né? A pregação, o sermão aos peixes que ele fez em Rimini, na Itália. Também vou falar um pouquinho mais para frente. Assim como a fitinha, a gente fala lá, a fitinha de Nosso Senhor do Bonfim, lá em Salvador, né? Tem uma fitinha ali na esquerda, na árvore à esquerda de quem está vendo. Também vou falar um pouquinho disso mais para frente, né? Por fim, o manto escuro de São Francisco, de Santo Antônio, indica a predileção dele a seguir a ordem franciscana. Também vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então, vamos avançar, depois a gente pode retornar a imagem para ficar mais claro, né? Bom, já vamos direto para aquela fitinha. Aquela fitinha tem a seguinte mensagem: Sol nascido no Ocidente e posto ao nascer do Sol. Santo Antônio Português. Este é o título do livro, e aí a capa que está sendo mostrada, do Brás Luiz de Abreu. Esta obra, em homenagem a Santo Antônio, foi escrita no século XVII, em 1725, século XVIII, né? Em 1725. Professor Walter, Carlos, vocês conseguem ver uma identificação com a missão Y e itinerário de O? Mas não respondam ainda. Tem uma coisa curiosa para falar sobre a biografia de Santo Antônio. Aqui está falando, Sol nascido no Ocidente e posto ao nascer do Sol. Ou seja, ele nasceu no Ocidente e foi para o Oriente. Ele fez um caminho oposto ao que nós chamamos de conhecimento do Oriente para o Ocidente. O que acontece? A iniciação, o motivo do nascimento da ordem franciscana, a missão de São Francisco de Assis foi clara, e não era proteger os bichinhos, não, os animais, embora ele também seja isso na iconografia dele. Mas se vocês, por exemplo, visitarem no Uruguai, a única cidade fundada por portugueses na América do Sul que não está no Brasil, que é a Colônia do Sacramento, vocês vão ver uma relíquia lá, uma obra justamente do século XVII, e que São Francisco de Assis é representado não por bichinhos, não animais, aves, não, ele está representado por uma caveira. O símbolo do conhecimento, o símbolo da sabedoria, o símbolo do resgate das coisas verdadeiras. E era essa a missão da ordem franciscana, resgatar, curar a igreja que estava corrompida na época, com seus poderes, seus jogos de poderes, suas luxúrias. Então, foi um movimento reformador, um movimento de ajudar a fortalecer os conceitos básicos prístinos do cristianismo. E aí você vê o quê? Eu preciso de força. Alguém nasce no Ocidente e vai para o Oriente, de onde nasceu,
para ajudar nessa obra. De que maneira, né? São Antônio, ele foi dominicano, perdão. Franciscano. Não, antes disso, ele agora me deu um branco aqui. Ele era Ele da seguia Ordem de Santo Agostinho, Ordem de Santo Agostinho. Agostinho, isso. Ele era da Ordem dos Agostinhos. Agostiniano. Trabalhando em Lisboa. Agostiniano. Ele era agostiniano. E, num determinado momento, ele entrou em contato com os franciscanos. E esses franciscanos que passaram por Lisboa estavam indo por uma missão no norte da África, Marrakech, no Marrocos. Então, esse primeiro contato de Santo Antônio deixou ele impressionado. Impressionado ao ponto dele se convencer a ir para a Ordem Franciscana. Passado algumas semanas, ele recebeu a notícia de que esses representantes da Ordem Franciscana foram trucidados no Marrocos. A gente sabe que era islâmico. Então, a guerra entre os cristãos e islâmicos estava acontecendo, né? Os mouros, né? Os restos mortais voltaram para a igreja em que ele estava, em Lisboa. E isso formou a convicção dele de que ele deveria ir para o Marrocos completar a missão que foi abandonada. Só que quando eu falo de itinerário de de destino, eu falei de Dom Afonso Henriques, agora eu falo de Santo Antônio. O destino de Santo Antônio não era descer para a África. Isso ficou evidente que quando ele chegou ao norte da África, ele ficou doente a tal ponto que ele precisou retornar. Volta para casa, você não tem condições de fazer trabalho nenhum, você está muito adoecido. E nessa embarcação em que ele volta para Portugal, ele não consegue chegar para Portugal, porque uma corrente de vento foi tão feroz que a embarcação foi levada para a Itália. Quer explicação de destino maior do que essa? Ao descer, né, no sul da Itália, ele acabou indo de encontro a São Francisco. E aí vemos o avanço da obra dele, desta vez como franciscano, né? Avançando aqui, então agora, por favor, tendo comentado isso, o que vocês têm a comentar sobre o itinerário de Ó, sobre esse aspecto de destino, professor Walter, Carlos? Então, Eduardo, nada é por acaso, né? E eu tenho tanta admiração por Santo Antônio, na minha opinião, e não só a minha, para muitos, ele foi um dos homens mais cultos da Idade Média, né? E eu acho interessante ele ter iniciado os seus estudos numa ordem de Santo Agostinho, porque ele deu uma bagagem cultural, né? Helenística muito grande, né? E o interessante de Santo Antônio é que ele tinha um equilíbrio de fé e de materialidade, né? Ele tinha a fé e tinha a inteligência. Ele era uma pessoa muito culta, né? E ele era de uma família muito nobre, né? O pai dele era os Bulhões, que vinha lá do... Teve um comandante cruzado, me parece que ele era da descendente desse grande comandante cruzado. O nome dele era Fernando de Bulhões e ele tem ascendência que leva ele até Godofredo de Bulhões, que foi o primeiro chefe cruzado a governar a Terra Santa. Isso. Santo Antônio teve sangue azul. E da família da mãe dele, ele tinha a descendência da família real da Astúria, né? Que foi uma região lá do norte da Espanha. Enfim, aí como ele estava, né, estudando já no seminário, ele quis sair de Lisboa e ir para Coimbra, porque para não perder não ter interferência da família, dos amigos e tudo mais. Indo para Coimbra, ele consegue se aprofundar muito mais nos estudos, né? E lá em Coimbra, ele conhece uns missionários franciscanos, né? E o perfil de Santo Antônio era de uma generosidade, humanidade, fraternidade, e conciliou muito a ideia franciscana com o que ele queria de
de missão, né? Então, esses missionários vão para Marrocos e voltam mortos, né? E são enterrados como Marte. Aquilo impressionou tanto ele que ele achou que ele tinha que essa era a missão dele. Mas, felizmente, né, que nem o Eduardo falou, a missão dele não era na África. Ele chega na África, fica doente, precisa voltar, e uma corrente leva ele para Itália. Lá ele entra em contato com a Ordem Franciscana, conhece São Francisco, e todo o desenvolvimento missionário dele inicia aí. Professor Walter, quer comentar mais alguma coisa? Eu quero, aí manifesta-se o dom de pregação, né, na Itália, né, do Santo Antônio, né? Em 1221, Santo Antônio viaja para Assis, a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos. Em 1222, é convidado para a ordenação sacerdotal em Forli, quando faz um sermão revelando o grande dom da oratória e seu profundo conhecimento da Bíblia. Então, aí começa o processo dele da oratória, né? Em seguida, olha só que interessante, ele é designado para difundir e evangelizar a doutrina na região da Lombardia. Em 1224, vê a sequência, corretíssima, né? Foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. São Francisco também ficou impressionado com ele. Né? Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges. Então, ele tinha uma cultura extraordinária, uma facilidade de fazer pregação, né? E isso aí o tornou muito amigo de Francisco de Assis. Né? Aliás, depois eu quero... É claro que, no meu entendimento, são seres do segundo trono, né? Enviados, projeções do segundo trono. Né? Como Jesus foi um avatar de Vishnu, eles também... Aliás, tem até um milagre de São Francisco de Assis, que eu quero relatar, né? Que o identifica exatamente como um ser que estava diretamente ligado ao segundo trono, a Mãe Divina. Né? O segundo trono, quer dizer, a Mãe Divina, né? Que é justamente o título dado para a sé patriarcal. Né? Então, é muito interessante. Agora, o mais importante, como nós vimos, né, desse barco que, por problemas de navegabilidade, aportou para a Itália, é aquilo que o Nelson Mestre fala, nada acontece por acaso. Né? A lei vai dirigindo e colocando os personagens no seu devido ambiente e cenário para realizar suas funções. E isso aconteceu com Santo Antônio. Né? O destino dele era encontrar com Francisco, São Francisco, e isso aconteceu. Né? É isso que eu podia falar. Vamos avançar para um outro símbolo importante, no próximo slide. E antes de eu falar das 5 chagas de Cristo, eu quero parabenizar e agradecer pelos participantes que têm deixado comentários, têm dado sua boa noite. E olha como está espalhado o público por aqui. Temos participantes da Holanda, do Canadá, e aqui no Brasil a gente está vindo de norte a sul. Então, Florianópolis, São Lourenço, Sorocaba, Salvador, na Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, como eu já falei, Rio Claro, a Cidade do Aço, lá no Rio de Janeiro, São Pedro, aqui no interior de São Paulo, Guarulhos, Campinas, claro, a capital aqui em São Paulo, Nova Iguaçu, no Rio, Nova Chavantina, no Mato Grosso, São Bernardo do Campo, Três Lagoas, Capão Bonito, Vila Velha, no Espírito Santo, e, claro, né, a nossa querida Recife, em Pernambuco. Então, meu agradecimento a todos, e, mais uma vez, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, seus likes, para que a nossa produção chegue cada vez mais a públicos interessados, né? Lembra que eu falei da Vesica Piscis, aquele símbolo estranho que estava no alto do quadro, né? Um pedaço desta imagem tinha essa ilustração que vocês estão vendo agora, que aparentemente tem 4 olhos e uma boca no centro, né? Num escudo que lembra um brasão. Esta foto aí é um pormenor da sala do capítulo do Mosteiro da Batalha, em Portugal.
este mosteiro eu visitei, mas não pude entrar, estava fechado. Mas ele tem a ver com a guerra em que o Santo Condestável, né, o Dom Nuno Álvares, venceu uma batalha assim inesperada contra os espanhóis. Portugal, volta e meia, sofre ameaças de ser engolido por Portugal, pela Espanha, vamos dizer assim, né? E esse foi um dos momentos críticos, em 1385, em que os espanhóis estavam invadindo Portugal, e por uma astúcia do Santo Condestável, né? Condestável é o nome para dizer o responsável militar da campanha, né? Eles acabaram resistindo e expulsando os espanhóis, e assim Portugal conseguiu se manter como um país e deu ascensão ao mestre de Avis, a ordem de Avis e a linha real portuguesa de Avis, né? E isso foi importante porque décadas depois deu início às navegações, às grandes navegações portuguesas. Então a ínclita geração que tanto inspirou as grandes navegações portuguesas tiveram em cima disso tudo ligação. Mas o que isso tem a ver com esse símbolo? O símbolo, ele representa as 5 chagas de Cristo. E isto, o Lima de Freitas quis elogiar Santo Antônio pelas habilidades de taumaturgia e de sabedoria iniciática dos números que ele tinha. Então, por exemplo, a gente pode pensar nas 5 cidades no Egito, sendo a principal o Sol de Heliópolis, e a principal que fala a língua de Canaã, conforme está explicado em Isaías, na Bíblia, né, no capítulo 19. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando de Cristo, nós estamos enfatizando o símbolo solar. É um sinal do Sol. As chagas de Cristo, o valioso símbolo iniciático solar. E, conduzindo a isso, a que ordem que Santo Antônio se vinculou? A ordem franciscana. E São Francisco teve os estigmas. Esses estigmas de São Francisco, de certa forma, se ligaram a Santo Antônio, pela opção dele em seguir a ordem franciscana, né? Opção e destino, vamos deixar bem claro, né? Aliás, né, sempre é bom mencionar que Santo Antônio, esse sangue azul dele, deu um preparo educacional fantástico, diferenciado para a época, reforçando o que o Carlos comentou, né? E você mencionou das Astúrias. As Astúrias foi a única região da Península Ibérica que se manteve intacta da invasão moura. De Granada para cima, os mouros conquistaram tudo, exceto as Astúrias. Então, que é uma região mais pura do cristianismo na Península Ibérica, essa região são as Astúrias. Aliás, eu não conheço, mas já estou curioso em conhecer, porque tem um símbolo cristão valiosíssimo lá, um símbolo de resistência, que tem um alfa e o ômega representados no brasão das Astúrias, sobre um azul de proteção de Nossa Senhora, que vale a pena conhecer e estudar o porquê desse símbolo. Mas isso é minha missão para algum tempo, né, professor Walter? Que a gente está aqui, temos que ficar em casa. Por favor, fiquem em casa e, se sair, usem máscara e adotem os protocolos, porque estamos ainda sobre uma pandemia, não podemos ignorar isso, né? Por fim, esse símbolo, como eu havia mencionado, está no Mosteiro da Batalha, que é uma cidade próxima de Lisboa. Na questão de uns 40 minutos você chega em Batalha, de carro. Então, avançando para mais um outro símbolo. Aí sim, estamos falando da vesica piscis, né? Que é a bexiga de peixe. Você falou, Carlos, do ouro e da prata, né? Sushuma. E quando eu falo de Purusha e Prakriti, ou seja, o espiritual e o material polarizados, né? Então, se eu pegar uma circunferência e unir com uma outra circunferência, ao centro dela se destaca a vesica piscis. Então, a imagem ajuda a explicar melhor do que a minha fala, né? Vocês podem ver aí 2 circunferências pretas ao encontro, deu a bexiga de peixe, e nessa bexiga de peixe há um santo representado aí, né? Se você pegar essa mesma vesica e virar o sentido vertical, ele tem o formato de um peixe, que a imagem está lá em cima. Ou seja, o símbolo
ele é o símbolo do ciclo de peixes, é o símbolo do cristianismo, que foi edificado na era de peixes, né? E como vocês podem ver, ele também lembra o órgão genital feminino, né? Então, é a deusa mãe, ou seja, o ponto físico de origem da vida. Então, um símbolo sagrado. Ele veio com a geometria sagrada greco-egípcia, inclusive um instrumento matemático que Pitágoras utilizou, e Arquímedes também, no século III a.C., designou essa medida como a medida do peixe. Então, a gente, ao ver a Visica Piscis, a gente vê um símbolo sagrado que tem a ver sobre essa conexão divina e material, como o mundo surgiu, como o mundo há de se manter e como se manifesta a cosmogênese e a antropogênese, né? Ou seja, a gente falar num princípio de ideação para um princípio de realização, de plasmação para depois se realizar, né? Então, primeiro eu tenho uma ideia concebida, depois eu tenho um elemento plasmador que vai materializar aquilo, e depois o terceiro eu tenho o filho, a materialização. Ou seja, a tríade, né? A Santíssima Trindade, Pai, Filho, Pai, Mãe e Filho, né? No catolicismo é um pouco diferente, como a gente sabe, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E o elemento materno, ele é, como havia comentado, um elemento de destaque à parte, que é o culto a Santa Maria, né? Esse símbolo é tão importante que eu gostaria de ouvir de vocês o que querem fazer alguma parte, professor Carlos. Então, aí é a polaridade da vida, né? Então, esse símbolo de estudo, né? E tem tudo a ver com a mãe, que gera, né? O filho, né? O advento do milagre da multiplicação dos peixes, né? A multiplicação dos seguidores da Igreja de Cristo, né? Marca o ciclo de peixes, né? Jesus como grande expoente do ciclo de peixes, né? E isso tudo ligado com o famoso discurso de Santo Antônio, né? O sinal tudo isso tem a ver com a geometria sagrada. Professor Walter? Bom, eu também quero fazer um comentário, porque é interessante essa ligação de peixes, né, com São Francisco e Santo Antônio, né? A gente tem na literatura, os estudiosos, através da cultura esotérica, né, que a missão de São Francisco foi resgatar a própria situação da Igreja Católica, né? Então ele veio com a missão, Francisco, de espelhar da terra o próprio Cristo, né? E espelhou tanto que ele tinha a chaga de Cristo nas mãos, tudo, né? Ele tinha, né, os elementos do Cristo, né? E Jesus Cristo, avatar de Vishnu, né? Derivado do segundo trono. E Santo Antônio também tinha essa missão, né? Se a gente olhar, né? Essa união dele com São Francisco identifica, e toda essa simbologia do peixe identifica justamente essa missão que eles tinham de trazer para o Ocidente uma visão diferente do que a religião estava mostrando, né? Ou seja, mostrando a bondade, o amor, a dedicação, o amor cósmico, né? Foi muito demonstrado por Francisco e por Antônio, né? Então isso é muito importante, essa visão. E também me leva a meditar sobre aquele livro que o Eduardo mostrou, daquele escritor, 1524, se não me engano, né? 1724, que ele fala sobre a luz do Ocidente, né? A luz, né? A luz do Ocidente. E é verdade, esse autor realmente estava bem vinculado com a realidade dos fatos, né? Aqui eu devia falar na hora, mas acabou passando do momento, né? Porque o nosso mestre afirma que a luz está no Ocidente. E esse autor realmente foi fantástico em relatar esse fato Ocidente como a luz que ilumina o planeta Terra atualmente, ou seja, a potencialidade para a geração de uma nova civilização. Então, por isso que eu vejo essa relação entre Antônio, São Antônio e São Francisco, é uma mensagem para o planeta Terra e principalmente para a religião, de que o mais importante de tudo é o amor universal, né? Isso é muito importante. Aliás, depois eu quero relatar um dos milagres
feito por Santo Antônio, que revela exatamente essa ligação que ele tem com o segundo trono, né? Depois, mais para frente, eu vou relatar esse fato, é um milagre impressionante, né? E São Francisco tem uns milagres com os peixes, né? O mesmo que Jesus falava dos peixes, né? Quando ele perdoou uma pecadora, entre aspas, né? Desenhou um símbolo de peixes na areia, identificando-se como um ser de segundo trono e realizando um trabalho da era de peixes e assim por diante. Então, realmente, essa manifestação de Santo Antônio foi fantástica, né? E veio justamente colocou ele São Francisco para fazer uma obra maravilhosa do ensinamento da fé, do amor e da bondade cósmica, né? É isso que eu queria comentar. Perfeito, professor. Antes de eu avançar, meu agradecimento também, claro, a Lisboa e outros participantes em Portugal e Niterói, que também está acompanhando a nossa atividade. Avançando para o próximo slide. Agora a gente vai comentar um pouco sobre a cronologia de Santo Antônio. Então, ele nasceu no final do século XII. Há uma polêmica sobre o ano exato em que ele nasceu, mas, de qualquer forma, com condições oficiais, comentem em 1195. Mas, veja, ele teve presença na Escola Episcopal da Catedral de Lisboa, ou seja, a Sé Patriarcal, que como falamos, né? E lá ele já desenvolveu um trabalho diferenciado. Ele trabalhou no meio rural, dirigiu 2 hospitais, dava hospedagem, fazia trabalhos pastorais e assistenciais, né? A gente comentou da questão dele aderir à ordem franciscana. Eu falei do vento, na verdade não foi um vento, foi um furacão, tá? Um furacão. A questão foi bem mais, não foi um ventinho não, tá? Como alguns aí dizem, é uma gripezinha, não foi uma gripezinha não, foi um furacão. E ele acabou chegando em Messina, na Itália, né? Um detalhe curioso aqui, em 1223, ele é Frei Antônio, né, como era chamado. Por que ele adotou, se o nome dele era Fernando de Bulhões, por que ele adotou Frei Antônio? Porque mais um sinal da personalidade de Santo Antônio e da determinação dele, ele se inspirou em Santo Antão, no Egito, no século III. Santo Antão era um eremita, um anacoreta, como é chamado, né? E ele teve uma vida reta, um trabalho dificílimo de não se corromper pelo cristianismo. Não se corromper, nesse sentido de corrupção que eu comento, não é questão de desvio de dinheiro, mas corrupção de você trair princípios para levar vantagem à sua vida. Não, eu estou firme, eu estou reto. Então, essa vida reta de Santo Antão foi o que inspirou Frei Antônio a usar o nome de Antônio, né? Avançando no próximo slide, só deixando mencionado aqui que Santo Antônio começou a teologia em Bolonha, apoiado por São Francisco, né? E depois ele vai para Vercelli, vai para a França, Montpellier, Ares, Toulouse, Limoges, Bourges, e ele, depois de ser nomeado custódio dos frades, ele passou por tarefas complicadas, tá? Ele evangelizou a região, o trabalho pastoral, e começou a combater a heresia. E aí entra a questão da polaridade, né? Quem ele combateu? Justamente os cátaros e os albigenses, no sul da França. E a gente sabe que os cátaros e os albigenses, eles não se subordinavam à Igreja Católica, mas eles tinham uma visão cristã original, o cristianismo original, né? Naqueles primeiros séculos do cristianismo. Porém, eles não seguiam certa linha e ele, nesse lado um pouco mais guerreiro dele, ele combateu. E esse lado guerreiro de Santo Antônio, a gente não menciona muito, mas o governo português, ele trabalhou muito essa questão. Eu explico. Em momentos que eu precisei unir o povo português a uma causa, como, por exemplo, eu falei aí
da questão de batalha e depois da Guerra de Reconquista, no século XIX, contra os franceses, a menção a Santo Antônio foi a de ser um santo guerreiro. Então, o povo encontrou inspiração em Santo Antônio na imagem dele ser o santo casamenteiro? Não. Um santo miraculoso? Não. Mas na imagem dele ser um santo guerreiro. Então, a monarquia portuguesa explorou bem isso nele em momentos em que isso foi necessário. Então, ele chegou a ser ministro provincial no norte da Itália, anos depois que ele cumpriu a missão dele na França. E em Assis, ele juntou-se aos outros irmãos para ir para Roma expor ao Papa os problemas da ordem. Se a ordem franciscana foi criada para ajudar a desenvolver e curar o cristianismo e o catolicismo, por consequência, a própria ordem sofreu seus problemas internos. E ele foi um dos líderes que foi até Roma expor esses problemas. E ele tinha um lado aí da a dialética, a forma com que ele expunha as questões, como se fosse um advogado, e inclusive um ilustre orador, que a gente vai um dia ainda conversar sobre ele, comentou sobre Santo Antônio, né? Estou falando do padre Antônio Vieira, né? O padre Antônio Vieira, que viveu no século XVII, aqui no Nordeste brasileiro, né? Português, e que depois foi para Roma, desenvolveu vários trabalhos, inclusive se defender da Inquisição. O padre Antônio Vieira era um grande orador, e ele não esconde de ninguém a inspiração que ele tinha também sobre Santo Antônio. E já que vamos falar sobre isso, né? Ele em Pádua, ele ajudou, justamente pelas pregações em massa, ajudou a converter muitas pessoas ao cristianismo. Mesmo com sua saúde estando um pouco comprometida, ou muito comprometida, e comprometida ao ponto de no final de 1231, nem no final foi, não, no dia 13 de junho, ele sofreu um colapso e no meio do caminho, né, voltando a Pádua, ele acabou morrendo. Foi a passagem dele, né? Ele parou em Arcela, e em Arcela ele não aguentou, e ele acabou 4 dias depois sendo sepultado, numa terça-feira, e instantaneamente, eu falo isso instantâneo porque um processo de canonização é secular, no sentido de demorar décadas, séculos para um santo ser reconhecido como santo, né? Basta dar o exemplo do próprio São José de Anchieta aqui, nosso santo espanhol brasileiro, que demorou muito tempo para ser reconhecido. No caso de Santo Antônio, foi no ano seguinte. Papa Gregório IX canonizou em 30 de maio. Ou seja, não durou um ano da passagem dele para ele ser canonizado. E ele foi venerado como título de doutor da Igreja até 1568. E essa tradição foi confirmada pelo Papa Pio XII no dia 16 de janeiro de 46, ou seja, agora avançando para o século XX, né? E seu título litúrgico é Doctor Evangelicus. Então você percebe que ora ele é reconhecido como santo casamenteiro, ora ele como um taumaturgo, ora como santo guerreiro, mas a igreja o via como um sábio, um doutor evangélicos, a pessoa que tinha palavra para levar o evangelho. Então isso tudo está incorporado na sua iconografia, e aí eu deixo aqui meu agradecimento ao Sidney Augusto, que me ajudou me mandou aqui estudos que ele tem sobre esse lado da iconografia de Santo Antônio e como ele era um doutor católico, um doutor cristão. Avançando aqui para o próximo slide. Bom, aqui, aí, professor Walter, vamos fazer a historinha. Eu vou contar uma versão e você conta a sua, tá? Tudo bem. A versão que eu conheço, uma mãe desesperada na pobreza, precisando ganhar dinheiro para sobreviver e cuidar da família, propõe à filha, que era bela, a se prostituir. E a filha, inconformada com isso, né, escreveu a Santo Antônio, né, ao rei Antônio, pedindo que orasse por ela para que isso não acontecesse. E ele mandou um bilhete para ela e falou assim: vai até o mercadinho
o mercado de pesos e medidas lá, da época, e entrega esse bilhete para o senhor que vai lá ler, vai fazer as medidas para você. E o bilhete dizia o seguinte: de um lado você põe esse bilhete na balança, e do outro você vai pondo moedas de prata. Cada vez. No momento em que equilibrar, aí você entrega a quantidade de moedas de prata para essa senhora, para essa moça que está aqui entregando esse bilhete para você. O senhor que leu o bilhete deu risada, naturalmente, porque o que um papel vai segurar de peso com moedas de prata? E ele foi colocando moedas de pratas e mais moedas, mais escudos. E, inacreditavelmente, só depois que completou 400 escudos, aí estabilizou a balança. E a moça recebeu esses 400 escudos, muito dinheiro para a época, né? E esse episódio, além de deixá-la conhecida, ajudou a ter um bom rapaz que a pediu em casamento. Aliás, houve uma disputa de vários interessados pela moça. Ela se casou, viveu feliz, os dois, né? Viveram felizes. E esse acontecimento levou a fama para Santo Antônio como um santo casamenteiro. Só que o professor Walter tem uma outra versão, né, professor? Conta aí uma outra versão sobre isso. Tem uma versão popular. Tem uma versão popular, né, porque o povo, evidente, tem as suas histórias. Eu não sei identificar a época, o que seja, mas o povo conta a seguinte história: que uma moça queria se casar e ela rezava muito para Santo Antônio, né, para arrumar um marido, para se casar, construir uma família, etc. Né? E ela levou meses e meses rezando e nada acontecia. Então ela ficou muito nervosa, pegou a imagem de Santo Antônio e jogou pela janela. Só que essa imagem foi voando e bateu na cabeça de um rapaz. E machucou a testa do rapaz. A moça ficou muito apavorada, saiu, foi até a rua para tratar do rapaz. Né? E conheceu o rapaz. E foram conversando, namorando, e ela se casou com ele. Imaginário popular. Né? Mas eu quero falar sobre uma outra coisa impressionante que eu falei da ligação do Santo Antônio com o segundo trono, não é isso? Então, aqui tem essa imagem, né? Sempre existe a imagem de Santo Antônio, né? Aqui, deixa eu colocar aqui. A imagem de Santo Antônio é mostrado Santo Antônio segurando o menino Jesus, né? Muito comum o Santo Antônio tendo nos braços o menino Jesus. Então, tem uma história que isso aí realmente provém de um milagre, né? Que é acreditado a Santo Antônio, né? Então, esse milagre só foi relatado após sua morte, porque ele pediu que isso só fosse contado após sua morte. Ele foi hospedado por um conde chamado Conde Tiso em sua casa em Pádua. Ele ficou morando um certo tempo nesse conde. Esse conde, durante a noite, passou na frente do quarto de São Francisco, Santo Antônio, e viu por baixo da porta uma luminosidade muito grande. E ele ficou curioso, de onde vem essa luz toda? Ele pegou e abriu a porta. Isso diz a história do milagre. Ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele teve uma imagem, a imagem da Virgem Maria, né? Nossa Senhora, entregando o menino Jesus para o colo de Santo Antônio. É isso? Então ele viu essa imagem. É claro que isso tudo acontece por lei, né? Para difundir. Isso é um fato, vamos dizer assim, maiávico, né? Vamos dizer assim, mas que no fundo tem um significado de demonstrar para a humanidade, depois que o Conde Tiso contou, dessa relação que o Santo Antônio tinha com o segundo trono, a Mãe Divina. Né? Então, isso levou a própria igreja, né, a eternizar, né, a imagem de Santo Antônio, justamente segurando o menino Jesus no colo. Né? É muito interessante essa história. Né? Até peço para o Alan avançar o próximo slide. E aqui embaixo, em amarelo, já está o destaque essa história, que você falou do Conde Tiso, né? Na cidade de Campo Sangueiro. E tem o livramento do Pai da Forca, né? Também, o Santo Antônio... Conta essa aí, do Pai da Forca. Justamente lá agora na cidade de Pádua, né? E ele soube que o seu pai ia ser enforcado porque ele foi acusado de ter assassinado uma pessoa, né? Um jovem.
Então, o que o Santo Antônio fez? Ele foi para o seu quarto, se recolheu, e lá ele fez um fenômeno que todos conhecem, né? Inclusive no Espiritismo é falado isso, o Espiritismo fala sobre a bilocação. Então, ao mesmo tempo que ele estava em Pádua, ele apareceu em Lisboa e conseguiu provar que seu pai não tinha assassinado o menino, né? E livrou o pai da forca, né? Então, esse foi o fenômeno de bilocação, né? Bilocação. Ele apareceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Outro milagre dele, que acreditava Santo Antônio. Este fenômeno, professor Walter, da bilocação, vai acontecer num outro episódio que eu vou comentar aqui. E antes disso, né, é sempre bom a gente observar o seguinte: existem muitas lendas. Então, como é que a gente lida com a mitologia? Como é que a gente lida com as lendas? Com as meias verdades. Então, não é para levar ferro e fogo as coisas que a gente vê relatadas dos milagres, mas existe sim um fio condutor, existe um princípio de real, de verdadeiro, sobre esses mitos que contam a respeito sobre Santo Antônio, né? Então, fazendo essa observação, para a gente ter o pé no chão, né? Um detalhe muito curioso que o Carlos já havia comentado foi que ele foi fazer um sermão na cidade de Rímini e as pessoas não estavam muito interessadas e deram as costas para ele, né? E Santo Antônio, ao fazer o seu sermão, olhando para o rio, né? Rio-mar, né? Em Rímini, os peixes começaram a levantar a cabeça e prestar atenção no que ele falava. Exatamente. Isso é verdade. Então, esse fenômeno que aconteceu dos peixes interessados no poder, no convencimento, no diálogo, a força divina da palavra que Santo Antônio estava utilizando, acabou contagiando as pessoas que não estavam interessadas, passaram a se interessar. E isso ganhou proporção, conhecimento, as notícias voaram pela região, graças a esse sermão que ele deu aos peixes, ou seja, ele não se mostrou por vencido. Não tem ninguém, eu vou fazer o meu trabalho. Mas ao fazer o trabalho, ele contagiou positivamente várias pessoas. Ô, Eduardo, eu posso fazer um comentário? É claro que, Claro. veja bem, dentro do caminho da iniciação, a gente sabe que milagre não existe. Milagre não existe. Tudo que acontece é baseado nas leis universais. Quer dizer, o milagre, geralmente a pessoa entende o milagre como uma contestação da lei universal, uma quebra da lei universal. Isso não acontece. Milagre, por exemplo, quando Jesus amainou a tempestade, ele não foi um milagre, ele tinha ação sobre a natureza, ele agiu sobre os elementais que estavam agindo sobre, ele fez os elementais se acalmarem e as tempestades desaparecerem. Então não é milagre, é uma força que ele tinha sobre a natureza. Assim também os grandes mestres, né? São Francisco, Santo Antônio. Agora o que eu quero dizer também é o seguinte, que essa questão do milagre tem a força simbólica. A lei usa o simbolismo para perpetuar na mente humana a presença desses seres. É uma forma. Aliás, o nosso mestre fala isso, né? Que a iniciação inicialmente é simbólica, depois ela torna-se real. Então é necessário essa maia, né? Esse simbolismo, mas para perpetuar na mente das pessoas que não estão ainda no caminho da iniciação, da presença de seres angelicais entre nós. Isso é nitidamente claro, a existência desses seres. Né? Só para finalizar, um outro milagre que tem atribuído a Francisco foi na Itália, uma mulher ficou grávida e deu à luz a um menino. E o pai dizia que o filho não era dele. Acusava, ele tinha uma briga familiar muito grande. Ele dizia que aquele filho não era dele, ele tinha certeza que o pai era outro. E um dia São Francisco estava junto dessa família, é isso? Então o Francisco pediu a criança, o bebezinho segurou nos braços, e aí ele disse para o bebezinho: onde está seu pai? Aí o bebezinho pegou o bracinho assim e apontou para o pai. O bebezinho pegou o bracinho dele com o dedo e apontou para o pai. Então provou que o pai era ele mesmo. Né? Então, que milagre do Francisco. Quer dizer, não é milagre. É claro que o Francisco, esses seres, eles têm ação sobre os elementais, sobre os seres. Então, é claro que isso aí provavelmente foram elementais que levaram
a mão do menino apontar para o pai, né? Para justamente deixar na história da humanidade o milagre de Santo Antônio para perpetuar a imagem, a ideia de São Antônio no histórico, né? Da humanidade, né? Isso é muito importante. É que nem a parábola, né? A parábola é uma historinha para perpetuar algo de real de uma forma maiádica, né? Uma forma simbólica. Né? Isto, professor Walter, é relacionado a coisas importantes. Primeiro, ele era taumaturgo. Ele sabia lidar com os metais, ele conhecia de plantas, ele conhecia de ciência, sem ser chamado de ciência. Quem fez o pedido de canonização foi vários professores da Universidade de Pádua. Então, é um fenômeno de pessoas ligadas à ciência estarem reconhecendo o poder miraculoso, e a gente, como você bem observou, não é bem milagre, mas é sim ter conhecimento oculto de coisas que ajudam a transformar o ser humano, né? E aí, ele, de certa forma, com o autoconhecimento que ele tinha, ele, sabendo que era iminente a passagem dele, ele promoveu várias curas antes, uns 2, 3 anos antes de ele morrer, né? Então, 5 paralíticos, 7 cegos, 3 surdos, 3 mudos, 2 epilépticos, todos eles curados e com grande testemunhos de pessoas afirmando que isso aconteceu, né? No próximo slide, aqui tem um fenômeno aí da bilocação interessante, porque o que acontece, quando ele estava na Itália, né, em Montpellier, um noviço sumiu com o saltério dele. E o saltério não era só um livro que acompanhava Frei Antônio. Frei Antônio anotava as coisas. Várias anotações iniciáticas estavam contidas naquele saltério, né? E, bom, levou. O menino foi embora, o noviço fugiu, foi passar pela ponte e Santo Antônio, ao perceber que estava sem o seu importantíssimo saltério, ele entrou em oração e bilocou-se, mas não ele, mas um monstro. Um monstro apareceu no final da ponte e fez com que o noviço, assustado, voltasse correndo para de onde ele fugiu, né? E devolveu o saltério para Frei Antônio na época, né? Então, no convento foi restituído isso e é impressionante, porque fica evidente como ele conhecia da manipulação de elementais e de símbolos espirituais, né? Avançando o próximo slide, e antes disso, eu gostaria de agradecer a cidade de Itu e do Rio de Janeiro, a querida capital cultural do Brasil, o Rio de Janeiro, que também está presente e eu não havia mencionado. Então, meu agradecimento ao pessoal. E agora é chegado o momento de comentários. Alan, se você tem aí um comentário, parece que a Patrícia de Recife tem um comentário, a Cláudia Souza, que mais você tem aqui? Alcidre. Vamos lá. A Patrícia Carvalho, de Recife, ela comenta: Santo Antônio, um amigo fiel, eu amo. Só aumenta a nossa admiração, Patrícia, sem falar das próprias cidades dos sistemas geográficos, no Itaparica mesmo tem Santo Antônio, né, representado, né? A Cláudia comenta, Cláudia Souza, em Florianópolis, ela comenta, ela expõe um agradecimento, né, sobre o Alberto Vieira, que eu mencionei, o saudoso Alberto Vieira. O que o Alberto Vieira não sabia, em termos históricos, cultural, etc., o que ele não sabia, né? Ele era muito sábio, o Alberto Vieira. Para falar para a verdade com vocês, meu último encontro com ele durou mais de 4 horas em conversa, uma tertúlia agradável, sobre várias coisas iniciáticas envolvendo a história de Portugal e a história da obra, né? Na verdade, durou mais de 5 horas. A Daniela Troncoso, vocês ouviram, me comenta aqui, me relembra que durou mais de 5 horas. Perdi a conta de quanto tempo a gente passou lá em São José, em Santa Catarina, conversando com ele, né? E com a Cláudia. E com a Cláudia, que estava presente, companheira de Alberto Vieira, né? Outros comentários, veja aqui um comentário do Sidney Augusto.
Minha mãe tem o nome de Antonieta, de origem italiana, Pequena Antônia. Isto se deu em homenagem ao santo, pois ela nasceu no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Interessante, Sidney. Sidney Augusto, o Augusto Sidney, de ascendência italiana, grande batalhador. E o Renato Ramos. Patrícia Carvalho, pensei nisso que o senhor Walter falou agora. Não existe milagre, sim o poder que temos em nosso interior. Concordo totalmente, Renato. E o Santo Antônio provou que isso é possível, né? Eduardo, Sim. Só dizendo à vontade, o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, é fundamental. Ele diz o seguinte: quem domina a si mesmo, domina a natureza. Então, o grande problema é dominar a si mesmo. Quem domina a si mesmo, ele domina os elementais, ele domina. O processo é. Isso aconteceu com Jesus Cristo, Santo Antônio, o São Francisco e assim por diante. O Renato Ramos também menciona uma frase do mestre Henrique José de Souza. A fé é algo maravilhoso. Quando realmente acreditamos e confiamos, podemos realizar tudo. Perfeito. E na sequência, nós temos aqui a Celina Norico Tomida, que comenta, aqui de São Paulo, né? O pintor Lima de Freitas, na sua pintura de Santo Antônio, captou todos os significados desse santo. Olha, Celina, eu não sei se ele captou todos, porque a mente e o trabalho de Santo Antônio é complexo, mas ele foi muito feliz em realmente representar isso, né? E agora o próximo comentário, né, de Juazeiro do Norte, o Francisco Gomes Silva. Um grande abraço para todos. Obrigado, Francisco. E Juazeiro do Norte marcando presença. E a Celina comenta ainda, né? Com tanta importância, esse santo só é conhecido como santo casamenteiro? Pois é, Celina, meu nível de indignação por Santo Antônio aumentou à medida que eu fui estudar mais sobre a vida dele. E olha como o poder das artes, né? Por que eu fui atrás de Santo Antônio? Por causa da arte, da obra que o Lima de Freitas deixou lá, em Portugal. Desperta a atenção, a gente vai atrás e descobre muito mais de um santo do que o popular mencionava, né? Olha, agora chegou mais um comentário, agora do Sidney Augusto. A mãe do Alberto Vieira, né, o saudoso Alberto Vieira, era devota de Santo Antônio. Estive com ela e o Alberto em Laguna. E visitamos, entre outros pontos históricos, a cidade de Laguna, a igreja de Santo Antônio. Então, gente, o Santo Antônio está celebrado em várias regiões. Eu estava falando do sistema geográfico lá no Itaparica, Santo Antônio de Jesus. E olha que engraçado, foi quando eu vi o brasão de Santo Antônio de Jesus que eu fiquei curioso em ver o que aquele símbolo significava, que era uma cruz grega, né, dos lados iguais, e tinha tipo 3 sininhos em cada ponta, que davam 12 sininhos. Depois eu fui ver que aquilo era um símbolo templário, um símbolo cruzado. Foi aí que eu descobri a ascendência de Santo Antônio como ascendência, o sangue azul, de Godofredo de Bulhões, né? Ou seja, não tinha nada a ver com a ordem de franciscana, o símbolo do brasão de Santo Antônio de Jesus. E de outra cidade de Santo Antônio, na Bahia, que também usa a mesma cruz, que tem a menção de JHS, mas a referência a esse sangue azul de Santo Antônio, né? Eu quero fazer um comentário. A Cláudia Souza, e depois a Dani, tem um comentário aqui. A Cláudia, eu esqueci de pôr a exclamação. Sim, Cláudia, captamos, né? O que o Alberto Vieira não sabia, né? Realmente era uma exclamação, né? Foi uma grande despedida do Alberto, sem dúvida, porque foi questão de 1 ou 2 semanas depois, foi o passamento. E aí eu passo a palavra para a Dani, que então, comentar algo. Né? Na verdade, eu ia falar disso mesmo. O Alberto fica nos nossos corações, ele nos deixou muito cedo, e a gente teve essa oportunidade que foi um presente de conversar com ele e com a Claudinha por mais de 5 horas, foi coisa assim de 10 dias antes dele nos deixar, e nessa conversa que foi agradabilíssima, riquíssima, e a gente queria continuar conversando, porque era papo e muitos planos e muita animação de planos e realizações.
ele se comprometeu ali a fazer o prefácio do livro que o Eduardo se propôs a escrever. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e um beijo repleto de carinho para a Claudinha. Era isso. O livro que a Dani está comentando, que eu estou ainda desenvolvendo, né? E a Celina também tem acompanhado, que eu passei um trecho de um dos uma parte desse livro, é justamente sobre os 14 painéis do Lima de Freitas. E como eu havia comentado, o Alberto Vieira conheceu e ele iria fazer esse prefácio. Então, seria no mínimo 14 capítulos, um capítulo para cada uma desses painéis. Então, hoje a gente falou sobre Santo Antônio, e eu aproveito, né? Peço aí para o Alan avançar os slides, mostrar a página do professor, para as considerações finais do professor Walter e do Carlos. E antes das considerações finais, eu quero, justamente sobre a Cláudia Souza, anunciar que o nosso próximo tema do canal 3005, de terça-feira, dia 8 de setembro, será uma roda de conversa com o professor Eurênio de Oliveira, com a Cláudia Souza e com a Noemi Zurita, e a mediação minha e da Daniela Troncoso, para falarmos sobre cultura e ilustração. Então, esse é o nosso próximo tema de terça-feira. E não percam que sábado, né, essa dupla que está aqui nos acompanhando, né, o professor Walter e o Carlos, vão continuar sendo a iniciática que eles têm trilhado a todo sábado e têm nos deliciado aí no sábado à noite. Então, professor Walter, suas considerações finais e Carlos na sequência, por gentileza. Bom, analisando a vida de Santo Antônio, unida à vida de São Francisco e todos esses fatos que nós conhecemos, e a Sé Patriarcal de Lisboa, Afonso Henriques, os Mouros, etc., nós vemos que os fatos históricos, na maneira de ver da ciência acadêmica, pode parecer fatos aleatórios, que vão acontecendo à medida que o tempo passa e aleatoriamente, né? Mas eu fico, ou ficamos, né, com a afirmação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, é uma afirmação básica: nada acontece por acaso, não é isso? Está tudo sobre o olhar de Deus, a lei universal vai jogando esses fatos, né? Então, Santo Antônio tinha a missão dele com São Francisco, ligado ao segundo trono, etc. Isso tudo para o engrandecimento da humanidade, principalmente ligado a esse fato que nós temos, que o Ocidente é a luz do mundo atualmente. O professor Henrique de Souza nos diz isso. O professor é a luz do mundo e o Brasil participando disso, na Europa, tudo, Portugal principalmente, né, sendo o berço de tudo isso, né, nos levando, finalizando, né, todo esse trabalho para o surgimento de uma nova civilização. Esse é o ponto básico, né? A gente sempre que tem em mente, né? Tudo isso é dirigido para o surgimento de uma nova civilização e que faz jus ao nome do canal 3005, né? Em que o mestre fala que no ano 2005 a humanidade vai atingir um estágio da Satyuga, a Idade de Ouro, e vai ser um apogeu, uma coisa deslumbrante, mas com a participação de todos nesse trabalho. Isso não vai acontecer por acaso também, né? Nada acontece por acaso. É necessário que o ser humano trabalhe, se empenhe, se modifique, se transforme, se para que realmente isso se concretize de fato. Ou seja, fazer a obra de Deus, a obra do Eterno na face da Terra. É o que eu queria falar como ponto final da minha participação. E o Luz, Paz e Amor, professor. Carlos, as considerações finais. Bom, eu quero agradecer o convite, foi muito importante participar dessa roda de conversa sobre pessoas que, para mim, eu tenho muita admiração, Santo Antônio, São Francisco, que, na minha opinião, serviram de alicerce, né, no velho continente, no velho mundo, na Europa, para poder florescer, né, toda aquela pujança de Portugal no descobrimento da América. E deixar o legado da Catedral da Sé, né? Então, a gente vê, dentre as 7 catedrais, 4 catedrais na Europa e 3
na América, né? Então, formando o quadrante e a tríade, né? Isso tudo é um sinal da nova era, né? A era de Aquário aqui na América. Ocidente Lux. Ocidente Pessoal, Lux. Boa noite meu a todos. agradecimento ao Carlos Antônio Nascimento, ao professor Walter Teixeira Andrade. Eu vou encerrar com uma frase do professor Henrique José de Souza. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de todo o ser. Em todo o ser no universo infinito, dando-lhe vida e força. Conte com essa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha firme e... Peraí, pessoal, peraí que falhou aqui, ó. Borrou aqui a minha leitura, só um... Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que fortalece e vivifica. Professor Henrique José de Souza. E com isso, e com a frase do professor Luz, paz e amor, encerramos a transmissão dessa atividade do canal 3005. Boa noite.